Eu vou começar hoje dividindo você em três pedaços. A sua parte mais escura, as outras duas vão corresponder a uma espécie de clareira. Então, essa mais escura, você não tem conhecimento sobre ela. Ela não se deixa aprender no sentido de ser percebida, tá? A segunda, ela é quem percebe tanto essa mais escura quanto a mais clara. E eu vou dar nomes a essas três partes de você, Bruna, tá certo? Essa primeira parte, que eu vou considerar mais baixa de você, é tudo que você esqueceu, que você tem, mas esqueceu. E aí eu posso até dizer assim, até coisas que você passou no útero da sua mãe, mas esqueceu. E eu vou chamar essa parte de inconsciente, tá certo? Tá combinado? Aí eu vou chamar a outra parte, que é mais, digamos, pré-consciente, eu vou chamar de ego. E vou chamar de superego aquilo que você pode ver completamente. Eu dividindo a Bruna em três partes: uma que ela não enxerga, e a outra que ela pode enxergar, e uma que é justamente o observador das duas. A essa que ela pode enxergar, para essa que ela pode enxergar, eu vou dar um exemplo. Ela vai um passeio no final de semana e chega numa dada comunidade onde tem escrito as regras dessa comunidade. Aí ela pode se dar conta de quais são as regras dessa comunidade. Aqui você pode fazer isso, aqui você não pode fazer isso outro. Uma tábua de comportamentos, de valores, são dados a ela. Eu vou chamar a essa tábua de valores de superego. Tá combinado? A gente vai dar a esse conjunto de regras o nome de superego. E eu vou chamar de ego essa parte que eu tenho pré-consciente e que pode observar o superego, mas desconhece o inconsciente, aquilo que está lá embaixo. Eu vou repetir uma coisa que a Ana Freud, ela diz em O Ego e os Mecanismos de Defesa. Primeiro, se a gente perguntar qual é a acessibilidade que a gente tem ao inconsciente, ao nosso inconsciente, de acordo com a Ana Freud, as três instâncias psíquicas, que a gente está chamando de id, ego e superego, ou de inconsciente, ego e superego, todas elas variam imensamente em sua acessibilidade à observação. Tanto para observar o superego, como para observar o próprio ego e também o inconsciente, há uma imensa variedade. Nem sempre a gente vê com clareza todos eles. Mas o mais obscuro dos três é o inconsciente. Quando é que eu fico sabendo que eu tenho um inconsciente e que ele tem grande influência na minha vida? No primeiro encontro, eu dei exemplo de que o inconsciente é algo do tipo: olha, as coisas que eu tenho aqui atrás de mim, eu nunca as vi, mas isso não significa que elas não estejam atrás de mim. Tudo que está atrás de mim, mesmo sem eu ter visto, continua e é real, embora eu não veja. Um dos problemas que a gente vai encontrar num processo, eu vou usar o termo conscientização. Uma das dificuldades que nós temos no autoconhecimento, na autopercepção, é que existem muitas coisas que eu tenho inconscientizadas e, como o próprio termo fala, eu não posso ver. E lá no meu inconsciente, eu posso ter ciúmes, raivas, eu posso ter desejos escondidos que não se mostram porque eu os regulo através do meu ego. A minha parte consciente faz com que essas coisas estejam controladas. Quando há um controle sobre elas, eu digo que estou em paz. De repente, em alguma situação oportuna, eis que o meu ciúme vem à tona e eu fico surpreso, pessoal. Antes de vocês chegarem, eu tinha dividido a Bruna em três partes. A primeira parte eu chamei de id, ou de inconsciente. A segunda parte eu chamei de ego e a terceira parte eu chamei de superego. É assim que eu estou dividindo a estrutura a partir da qual a gente vai caminhar na direção de uma autopercepção, de um autoconhecimento. O id é aquilo que a gente não consegue ver que a gente tem. O ego, a gente
é justamente através dele que a gente atua e observa. E o superego que está acima é aquilo que a gente obedece, é aquilo que nos guia, que nos orienta. Então, eu estava dando um exemplo de que a Bruna, de repente, vai a algum lugar e encontra as regras do lugar. Por exemplo, uma das regras é aqui não se pode falar violentamente com alguém. Ela entra nesse lugar, começa a conviver, é uma comunidade religiosa, e num dado momento ela sente raiva com alguém e começa a gritar, a berrar. E ela fica surpresa, porque nem ela sabia que tinha esse sentimento dentro dela. Aí eu vou dizer que o inconsciente da Bruna teve algo pulsional que a fez manifestar um sentimento que ela achava que não tinha. Porque ela era muito religiosa, ela seguia uma comunidade religiosa, ela seguia princípios religiosos e vinha há bastante tempo mantendo essa zona de conforto muito bem administrada. De uma hora para outra, surge, explode de dentro dela um sentimento que ela desconhecia lá dentro daquela comunidade. E as pessoas ficam espantadas e dizem: você transgrediu as nossas regras. E ela diz: mas algo maior do que o meu controle tomou conta de mim e eu não tive muitas escolhas. Então veja, se a gente consulta os escritos de Ana Freud, por exemplo, ela vai dizer o seguinte, sabe, que essa estrutura formada pelo inconsciente, pelo ego e pelo superego, que são essas três partes nas quais eu dividi a Bruna, sobre a possibilidade dessa autopercepção, dessas três instâncias psíquicas, Ana Freud diz que as três instâncias variam imensamente em sua acessibilidade à observação. Nós não podemos padronizar completamente essa observação, porque há uma variação. E quando a gente pergunta como é possível conhecer o inconsciente ou auto-perceber o inconsciente, ela responde que o nosso conhecimento do inconsciente ou do id, a que se dava o nome antes de inconsciente, só pode ser adquirido através de derivados que abram caminhos e se apresentem no sistema pré-consciente e consciente. Se o ego não acabar manifestando, continua lá no inconsciente e a gente não conhece. Se dentro do id ou do inconsciente prevalecer um estado de calma e satisfação, de modo que não se verifique qualquer oportunidade para uma moção pulsional. Gravem esse termo técnico, moção pulsional. Se não há uma moção pulsional que explode do inconsciente e passa para o ego, para o pré-consciente, também para o consciente, aí a gente não toma conhecimento das coisas que estavam lá no inconsciente que a gente tem, mesmo que não veja. Se não invadir o ego em busca de gratificação, de realização, e aí produzir sentimentos de tensão, de desprazer, então nada se pode aprender sobre o id, ou inconsciente. Viu, Bruna? Entendeu isso? Eu estou dizendo que a gente só pode saber o que está dentro do inconsciente se ele invadir o nosso ego e se manifestar de alguma forma. Um exemplo que eu lhe dei. Lá, naquela comunidade, de repente explode um sentimento que você achava que não tinha. Ou melhor, você nem sabia que tinha. De repente, aquela zona de controle que a gente chama de ego, ela é invadida por esse sentimento, por esse comportamento que você achava que não tinha. E aí vocês já devem ter percebido que eu estou dando exemplo de milhares de situações que a gente já viveu, né? Dentro de um relacionamento, você está se relacionando com alguém que é uma pessoa que tem uma certa, digamos, espiritualidade, comportamento equilibrado. Você também é um terapeuta, acha que tem, e você está num excelente relacionamento com essa pessoa, só que de uma hora, controlando todo o seu comportamento, e de uma hora para outra, num disparo, num gatilho que propicia a situação, vem um ciúme que você desconhece. E você diz: opa, mas eu tenho isso? E eis que tem, porque está invadindo o seu
espaço pré-consciente e consciente. E aí, claro, que a partir dessa explosão você vai tentar as suas maneiras de reprimir, de recalcar, de controlar, né? Essa é justamente a função daquela parte que eu estou chamando de ego. Mas a surpresa eu achei que não tinha, mas isso veio à tona. Isso que, aí, o que é que eu estou querendo dizer? O que a Ana Freud está querendo dizer? Que você só toma, eu vou ler de novo para facilitar e ficar didaticamente mais apropriado, né? O nosso conhecimento do inconsciente, do id, a que se dava o nome de inconsciente, só pode ser adquirido através de derivados que abram caminho e se apresentem no sistema pré-consciente e consciente. Se dentro do id prevalecer um estado de calma e satisfação, de modo que não se verifique qualquer oportunidade para uma moção pulsional, invadir o ego e buscar em busca de gratificação e aí produzir sentimentos de tensão e desprazer, aí ela completa: nada poderemos aprender sobre o conteúdo do id. Segue-se, teoricamente, pelo menos, que o id não é acessível à observação sob todas e quaisquer condições. O que é que a gente está entendendo? Você só pode acessar os conteúdos do inconsciente quando eles, de alguma forma, invadem o consciente, quando eles se tornam conscientes. Então, muito do que nós temos ainda permanece inaparente à espreita de um momento em que possa vir à tona. Aí eu lembro que o Freud falou, né? De perto, ninguém é normal. Aí uma vez eu escrevi isso na internet e um amigo me perguntou: e de longe? E eu respondi para ele: longe é um lugar que não existe, fazendo aí uma menção a Richard, o nome do autor de Longe é um lugar que não existe, querendo dizer o seguinte: longe é somente aquilo que não está ao alcance dos nossos olhos. E tudo que está ao alcance dos nossos olhos, de um modo ou de outro, pode ser percebido, mais ou menos. O fato é que o que está em jogo no que nós estamos expondo é que, segundo o que Ana Freud nos diz, só tomamos consciência do que está no inconsciente ou no id quando isso vem à tona, de algum modo, até o ego, até a parte consciente, até a parte pré-consciente, até a parte consciente. Quais são as implicações que acabamos descobrindo diante de observações desse tipo? Sobre o superego, que é aquele âmbito das regras que nos são passadas, sobre o superego, ou a autopercepção, se você quiser, do superego, a Ana Freud vai dizer o seguinte, que sobre a possibilidade de observação do superego, a situação é diferente. Claro que no caso do superego, o seu conteúdo, ou o conteúdo do superego, é em sua maior parte consciente e podemos assim alcançá-lo diretamente através da percepção endopsíquica. Não obstante, a nossa imagem do superego tende sempre a se tornar confusa e enevoada. Quando existem relações harmoniosas entre ele e o ego, dizemos, então, que os dois coincidem. Ego e superego coincidem. Isto é, em tais momentos, o superego não é perceptível como instância separada. Às vezes se confunde com o ego, nem por parte do próprio sujeito, nem por um observador externo. Só se tornam claros quando enfrenta o ego com hostilidade ou, pelo menos, com criticismo. O superego, tal como o id, passa a ser perceptível no estado que gera dentro do ego. Por exemplo, quando a crítica suscita um sentimento de culpa. Aí eu, o Racildo, vou dizer para vocês como leio, como entendo isso. Quando Ana Freud diz que às vezes o superego se confunde com o ego, um exemplo claro sobre isso digamos que eu vivo numa dada comunidade que tem regras fixas, religiosas, morais, etc., e que eu estou em completo acordo com essas regras. Eu as sigo de tal modo que eu nem questiono, nem pergunto
sobre se essas regras estão corretas ou incorretas, se deveriam ser seguidas ou não. Eu simplesmente as sigo. Eu estou em completa harmonia e acordo com elas. Então eu posso dizer que o meu ego e o meu superego estão coincidentes, eles se confundem. Não há uma tensão entre os dois. Contudo, em algum momento, o superego pode se tornar enevoado porque eu tenho algum tipo de conflito, de tensão com ele. Então, do que é que eu estou falando? Do filho obediente e do filho rebelde. Se eu sou o filho obediente e sigo o superego de uma sociedade, então eu estou me identificando com esse ego e não há conflitos. Vejam que interessante. Eu posso ter conflitos com o meu superego e também com o meu id, com o meu inconsciente. Eu tenho conflitos com o inconsciente porque eu estou constantemente querendo reprimir o meu inconsciente. As emoções pulsionais que vêm do meu inconsciente estão constantemente sendo recalcadas, reprimidas, sendo impedidas de virem à tona. Aí eu estou numa espécie de conflito, né? Eu mantenho uma zona de conforto. Nesse caso, a minha vida, ela é um controle constante, que eu até chamo de zona de conforto, mas ela é um constante confronto que me mantém numa zona de conforto. Aí eu sou obediente, eu tenho uma rotina, que eu produzo, mas o nível em que eu me mantenho é um nível de controle, ou seja, o meu ego é um controle para que o inconsciente não se sobreponha, eu até diria, para que a minha parte mais instintiva não ocupe o espaço do meu cotidiano. E como é que eu faço isso? Atendendo a um superego. O superego é aquilo que me dá as regras de boas convivências. Todas as regras da tábua de valores de uma dada sociedade configuram o superego. Então, o meu ego, ele existe como um ponto médio. Do superego eu recebo as receitas, as regras, as normas, e quando as cumpro, eu não tenho tensão com ele. Aparentemente não tenho. Pelo menos dentro do nível daquilo que a gente chama de equilíbrio numa dada sociedade. E se eu também consigo controlar o meu id, da minha parte mais instintiva, aí eu digo que estou em equilíbrio também. Então, o que seria a saúde mental, psíquica de um homem que consegue obedecer ao superego e controlar o id? É um homem médio, ele vive na média de uma sociedade. É isso que as sociedades estão fazendo, né? Nós vivemos nessa condição de obedecermos ao superego e de controlarmos constantemente o nosso id, as nossas moções pulsionais que vêm do nosso inconsciente. Que pergunta a gente pode fazer a partir daí, Tarciane? Que tipo de pergunta pode surgir a partir disso que eu acabei de falar? Porque podem surgir muitas perguntas. Qual seria a primeira que a gente faria? Eu vou fazer o exercício de fazer algumas. Posso? É possível uma vida diferente da vida do controle do ego? O que seria dar permissão às moções pulsionais do inconsciente? É satisfatório viver na obediência do superego? Como podemos melhorar? Eu lembrei agora de certas fantasias. Como podemos melhorar ou piorar? E o que faço com as surpresas que me invadem, as moções pulsionais do meu inconsciente? Por que é que eu tenho que fazer essa pergunta, Lucicleide? É porque eu, enquanto ser humano, todas as promessas que eu fiz de santidade, de comportamento equilibrado, em algum momento elas ruem, elas caem, e eu me pego fazendo justamente o contrário daquilo que eu prometi que não faria. Eu, por exemplo, prometi que jamais xingaria alguém e sentiria alguma coisa. Eu me manteria na santidade, no equilíbrio, mas eis que de noite os meus desejos sexuais me visitam com força, e aquela promessa que eu fiz no meu casamento de que seria fiel eternamente, ela se vê invadida por algum sonho com o vizinho ou com a vizinha.
ou com uma outra pessoa que eu vi na rua. E quando você acorda e sai do seu sonho, você diz: ah, tudo bem, graças a Deus, mas eu estava dormindo. Então você diz: o fato de estar dormindo garante a minha sanidade. O fato de saber que eu estava dormindo garante a minha sanidade. E aí você diz: tudo bem, foi só um sonho. Mas Freud diria para você: sonhos não são só sonhos. Eles são uma linguagem profunda do seu inconsciente pedindo passagem, né? Eles são moções, de alguma forma, são moções pulsionais que estão pedindo passagem para você, estão invadindo o teu consciente de alguma forma. E aí há todo um simbolismo que vai ser estudado por Freud através dos sonhos, né? Da analítica dos sonhos. Aqui eu tenho em mãos o livro Freud, e aí vocês devem estar vendo que é a interpretação dos sonhos. Freud vai desenvolver uma investigação profunda sobre os sonhos, né? A linguagem dos sonhos, aquele momento em que o ego já não está tão no controle, ele se sente relaxado na hora de dormir, no sono ele se sente relaxado, ele sai do controle e aí o inconsciente tem liberdade de trazer à tona as coisas que no nível consciente você não permite que aconteçam. Então, de repente, eu sou religioso, estou num seminário, por exemplo, e de noite eu tenho poluição noturna, os sonhos e fantasias sexuais que a minha religiosidade consciente não permitia que eu tivesse, mas que no ambiente relaxado do sono e do sonho vem à tona, né? E, de acordo com Freud, há todo um simbolismo que precisa ser investigado em torno do fenômeno dos sonhos. O foco de nossa exposição hoje é essa tripartição, é essa estrutura psíquica do aparelho psíquico que nós estamos estudando com base na visão psicanalítica de Freud. Eu posso me dividir num exercício de autopercepção, eu posso me dividir naquele que tem coisas que estão escondidas, obscuras, esquecidas, me dividir também naquele que mantém um controle das coisas e também perceber os modelos chamados superegos daquilo que eu procuro seguir na minha vida. Eu poderia até dizer assim, o meu modo de sentar, o meu modo de falar, as minhas etiquetas, as regras da minha sociedade são o conjunto de regras da figura paterna que me faz seguir determinados comportamentos. Tá bom. Mas e quando alguém precisa trazer à tona algo que está perturbando o ambiente de saúde da vida desse alguém? E a gente pode tirar daí milhares de exemplos. Para não vivenciar moções pulsionais, para não vivenciar coisas que vêm do meu id, do meu inconsciente, eu uso o que é que eu uso? Geralmente, me digam o que a gente tem estudado sobre isso. Né? Eu uso mecanismos de defesa, que são muitos, são vários. Tem 10 clássicos, o número varia de escola para escola, de professor para professor. Um deles eu já falei. Como é que eu soterro, recalco, reprimo as coisas do meu ego por um mecanismo de racionalização, ao invés de permitir a expressão real de uma emoção pulsional, de algo que vem como expressão real, por exemplo, eu, na hora de perder alguém que eu estou amando, para não assumir isso, aí eu viro o mais perfeito dos filósofos. E aí falo de belas teorias, aí eu falo belíssimos conceitos. Eu racionalizo, ao invés de entrar no meu espaço real. Eu não faço uma livre associação. Como é que eu faria uma livre associação? Por exemplo, eu falaria da minha visão sobre isso. Eu falaria diretamente da minha paixão, da minha dependência, do meu apego. Mas eu não faço isso. Eu substituo, eu uso um mecanismo de defesa. E vou usando vários mecanismos de defesa porque isso é próprio do meu ego. O meu ego, na verdade, é um conjunto de mecanismos de defesa que eu utilizo para impedir que uma verdade profunda que tem aqui atrás de mim, ou melhor, no meu inconsciente, pedem passagem e eu não dou passagem
através disso. E não é de graça. Eu vou dar um exemplo que parece vulgar, mas é um exemplo forte. Dona Constantina tem um marido com o qual ela vive e vai para a igreja todos os dias. Ele é um homem moralmente íntegro, ela também. E Dona Constantina é o tipo da mulher religiosa que não pode burlar e danificar a sua santidade moral. Só que na hora de dormir, de repente, o seu Severino percebe que ela está bem agarradinha com o seu Severino, mas quando na hora de dizer eu te amo, ela usa o nome de outra pessoa e não de seu Severino. E acaba dizendo assim, como eu te amo, José, como eu te amo, Alexandre. E embora não entremos nas noções de ato falho agora, minimamente podemos dizer que alguma coisa maior do que o controle dela aconteceu. A invadiu o seu controle. A minha pergunta é: vocês se identificam com esses processos de algum modo, em algum nível, enquanto eles são narrados? Porque, segundo Freud, essa tripartição é própria do aparelho psíquico humano. Embora Ana Freud esteja dizendo que os níveis de autopercepção de tudo isso variam imensamente. Vamos ver se eu estou sendo feliz até agora. Me diga como é que você está compreendendo tudo que foi falado até agora, por gentileza. Tente, pelo menos, que é para a gente começar a interagir. Tá. Bonitinho, bonitinho, bem bonitinho, bem arrumadinho. Eu estou percebendo que eu estou sendo um superego para você, bem bonitinho, porque ficou bem arrumadinho tudo. Vamos desarrumar um pouco? Vamos desarrumar um pouco. Olha, eu vou dizer a vocês que toda regra é filha do caos. Toda regra é filha do caos. Toda lei é filha da corrupção. Cara, Racido, você está sendo subversivo ao dizer isso. Calma, me escute. Toda lei é filha da corrupção. A lei só surge para evitar a corrupção. É isso que eu estou tentando dizer. Se não houvesse a degradação, a corrupção e o erro, nós não precisaríamos seguir lei. Então, toda lei é filha do erro. Muito bem, o ego é o cumprimento da lei, das regras. Isso significa que ele é um constante esforço para manter as coisas no lugar. Enquanto tal, ele é algo dado ao homem como uma moldura para conduzir o homem, é uma conduta. No medo de punição, no medo de condenação, a partir do medo de condenação, ele se mantém como aquele que controla o invasor. E o que seria? Ele é uma fronteira, né? Ele é uma zona fronteiriça entre a sanidade e a loucura. O que a gente está chamando de loucura é a abertura do inconsciente sem medidas, onde se foge completamente das regras, onde se foge completamente do controle. O que temos em mente, então, é que devemos, para manter a sanidade, mantermos o controle constante. Aí eu faria uma pergunta. Para mim, o Racido, que estou neste quarto agora, seria mais confortável, mais prazeroso estar nu ou continuar vestido? Talvez, percebendo as sensações do meu corpo, eu chegasse à conclusão de que estar como nasci seria melhor. Mas olhando para o ego, para o superego da minha sociedade, da instituição da qual faço parte e tudo, o meu ego diz, não, não vai fazer essa besteira. Continua vestidinho aqui, se mantém no controle, embora haja um profundo desejo de tirar a roupa ou coisa desse tipo. Mas esse exemplo não vale só para o caso de tirar a roupa, para milhares de outras coisas. O meu ego é um constante controle daquilo, controle para não fugir a um modelo de um superego. E o modelo do superego constitui as regras da sociedade em que eu vivo. Há lugares, por exemplo, em que a correspondência a esse superego, o ego sempre está a serviço das regras. Ele sempre está a serviço das regras justamente para impedir a invasão daquilo que nos é mais primitivo. Né? Então, é por isso que ele é um constante, né?
um constante controle. Jesus disse uma coisa uma vez que me vale a pena lembrar. Ela veio agora à minha memória. Quando ele se refere ao que Moisés determinou como legitimamente bom para os homens, na época em que ele era uma espécie de legislador. Jesus, se referindo a ele, diz assim: Moisés só criou aquela situação de você poder se casar com várias mulheres e tal, por causa das condições tais quais elas estavam disponíveis naquela época. Ou seja, para que você não deixe passar dos limites daquilo que seria o mais aconselhável numa dada sociedade, então existe isso que se chama ego, essa instância psíquica em você que lhe permite controlar as coisas, lhe permite ter etiquetas, lhe permite ter controles, enfim. Mas eu estou chamando a atenção para uma coisa. Este ego, esse controle, ele é também a denúncia de que há um caos em nós. Ele é também a denúncia de que há um caos em nós, um caos esquecido, ou, se quiser, inconscientizado. Ele é a declaração de que tem algo que destruiria o meu superego se eu desse permissão. É por isso que a gente pode dizer que o ego é um conjunto de mecanismos de defesa, de sobrevivência, né, para a sobrevivência. Eu só posso sobreviver numa dada sociedade tendo regras. Ninguém pode. Digamos, o certo para uma dada comunidade, para um dado conjunto de regras. As etiquetas, o modo de eu me vestir. Por exemplo, se eu estiver na Índia, vai ser outro, né? Se eu estiver na Arábia, vai ser outro. Se eu estiver numa tribo de índio, vai ser outra. Mas eu estou dizendo, a estrutura psíquica construída por Freud, ela vale para toda e qualquer comunidade, inclusive a comunidade dos selvagens, que tem suas próprias regras, né? Eles têm suas próprias regras. Ou melhor, o superego do meu avô, é o superego da minha ancestralidade, né? Dentro de mim, ressoando as vozes que passam de geração para geração e que ainda permanecem sendo regras, com algumas mudanças, com algumas nuances, mas numa estrutura que quase sempre é a mesma, apesar das variantes. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, eu posso estar numa comunidade de liberação feminina, tá certo? E eu sou uma mulher feminista. Se eu não tiver plena consciência dessa estrutura, eu posso estar sendo altamente machista no meu feminismo sem perceber que estou sendo. Eu posso estar preservando valores machistas através do meu feminismo e não estou consciente de que estou preservando. Como poderia se dar isso? Adotando velhos valores. Por exemplo, eu sou uma grande feminista que levanta a bandeira com toda a garra, mas eu não consegui me livrar do meu Deus masculino. A minha base religiosa é paternalista, machista, porque o meu Deus é barbudo. O Deus no qual eu creio é barbudo. Ele tem cajado, ele é homem. E eu defendo tudo, menos a extinção desse Deus, que é raiz para mim. Eu posso carregar isso no meu superego, um paternalismo divino. Nossa, Racildo, mas como é que você fala coisa desse tipo? Nós não estamos brincando de sermos crianças. Nós estamos refletindo sobre coisas muito, muito arraigadas dentro do nosso inconsciente. Você pode se ver livre do seu marido, que você considera um macho ditador e invasivo. Mas você não se vê livre do seu Deus, que é Elcanã, o ciumento, e que guia constantemente a sua alma eternamente. Você quer se ver livre de um macho temporal, mas você não quer se ver livre de um Deus eterno que vai continuar sentado como um homem que dita as regras. Eu fiz uma provocação para vocês agora, uma provocação muito forte. E eu não estou falando contra a religião de ninguém. Eu estou falando sobre condições arquetípicas que estão dentro do inconsciente coletivo que podem ser decisivas no auto-engano. O que é que eu estou chamando de auto-engano? Assumir certos comportamentos que parecem erradicar problemas, mas que não erradicam de verdade. E não adianta muito você dar uma dose de amor
para amenizar certas coisas. Sim, Deus é amor, mas investiga se o teu Deus é machista, antes de querer propagar o machismo. E tenta compreender se o superego do machismo atinge primeiro o teu marido do que é você. Porque é possível que a vítima principal desse machismo, desse superego machista, seja justamente o cara que você está chamando de invasivo, está chamando de ciumento, de controlador e tudo. Ele talvez seja uma vítima que você reforça, porque ao rebater simplesmente o problema, ao repelir simplesmente o problema, você não está resolvendo. É preciso erradicar, é preciso observar, conscientizar profundamente as raízes. E às vezes as raízes do machismo estão profundamente fincadas na religiosidade, que constitui o superego de uma dada sociedade. Há crenças que vão contra o seu superego. Talvez o seu superego seja de uma sociedade onde, por exemplo, a mulher, o homem deve ser a cabeça da mulher. Se você realmente for cristã, você vai encontrar na Bíblia que você segue, nos evangelhos que você segue, que o homem é a cabeça da mulher. É claro que hoje, por causa de tantos movimentos, estão ressignificando isso. Hoje já estão dizendo, não, mas não é bem assim. Mas por gerações se entendeu e se seguiu como sendo a mulher está submissa ao homem, tá? Então, se você pertence a um clube de liberação feminista, de sagrado feminino, alguns desses movimentos que existem, você pode estar com uma crença que também é um paradigma, que também vai acabar sendo um tipo de ego em algum momento, né? Toda crença acaba cristalizada num ego ou num superego, mas por um momento essa crença vai contra o superego da sociedade que te criou, que te formou enquanto psique de uma dada sociedade, né? Então, você pode investigar em que medida as crenças que você tem individualmente correspondem. Tanto é que se não fosse assim, como eu estou dizendo, você não teria tensões com o superego também. Então eu volto a repetir o que Ana Freud falou. Não obstante, a nossa imagem do superego tende sempre a se tornar confusa e enevoada quando existem relações harmoniosas entre ele e o ego. Vou repetir. Não obstante, a nossa imagem do superego tende sempre a se tornar confusa e enevoada quando existem relações harmoniosas entre ele e o ego. Dizemos, então, que os dois coincidem. A pontuação foi, perdoe, não obstante, a nossa imagem do superego tende sempre a se tornar confusa e enevoada. Aí depois, quando existem relações harmoniosas entre ele e o ego, dizemos então que os dois coincidem. Isto é, em tais momentos, o superego não é perceptível como instância separada, nem por parte do próprio sujeito, nem por um observador externo. Seus contornos só se tornam claros quando enfrenta o ego com hostilidade, ou pelo menos com criticismo. O superego, tal como o id, passa a ser percebido no estado que gera dentro do ego. Por exemplo, quando a crítica suscita um sentimento de culpa. O exemplo que ela está dando aqui às vezes você se sente culpada porque não está seguindo as ordens do teu pai, né? Você não está seguindo os modelos da sua sociedade. E se forem modelos religiosos, por exemplo, o sentimento de culpa fica muito aguçado, né? Mas o que eu quis dizer é que, em alguns momentos, as tuas crenças vão de encontro às crenças que foram passadas como formação do teu superego, como instância do superego numa dada sociedade. Entende? Ok. Agora, uma pergunta que pode ser feita sobre tudo isso é: qual a necessidade da livre associação e do espaço terapêutico? Porque eu deveria fazer terapia. Ou será que as coisas são assim? Basta entender que essa é a estrutura psíquica e está tudo bem. Não, porque problemas reais, os psicólogos existem.
As pessoas procuram psicólogos por motivos de reharmonização, de retorno a uma vida equilibrada, etc, etc, etc. Por que devo procurar, por exemplo, uma terapia? No caso em que estamos falando, porque a minha vida pode ter se tornado uma tensão desarmoniosa entre eu e o meu ego e também entre eu e o meu id, o meu inconsciente. Quando é que sei isso? Os teus níveis de insatisfação podem crescer absolutamente. Fala, Tarciane. Você pode dizer super eu e id, ou isso, né? O id, o isso, ele é a parte mais instintiva, mais obscura, mais escondida que está dentro de nós. É a voz, eu vou brincar um pouco, tá certo? É a voz do elefante que um dia fomos, ainda cantando e berrando dentro de mim. É a voz do leão que um dia fui. Eu estou dizendo, é a parte mais instintiva dentro de mim, ainda dizendo, olha, eu estou aqui, você tem corpo, você não pode fugir da noção de que teu corpo é herança animal. Eu sou a selva ainda gritando dentro de você. Por mais civilizado que você tenha se tornado, essa vida selvagem e primitiva, ela continua gritando dentro de você. E o esforço do teu ego para obedecer ao superego é justamente uma clareira que você cria para sobreviver numa dada sociedade, obediente a certas etiquetas. Mas a verdade é que tudo isso que você está fazendo é um esforço constante, que às vezes parece mais relaxado e mais feliz e mais satisfatório, mas horas sim, horas não, você percebe que há uma tensão constante na vida que você precisa manter. Então, na verdade, quem é aquele que pode observar as duas outras instâncias? É o ego, o eu, o observador, porque o eu também não é somente. Se a gente partir para uma psicologia transpessoal, a gente vai ter uma outra noção de eu, tá? E se nós partirmos, e isso é admitido como reflexão em filoterapia, e se nós partirmos, Tarciane, para a meditação oriental como um processo de autoconhecimento que transcende aquilo que a gente compreende como sendo eu no Ocidente, aí se torna um pouco mais complicado, um pouco mais complexo o entendimento, no sentido de que esse eu tem como instrumento um ego, que é um servidor de si mesmo, tá certo? Eu não sei se Freud faz essa divisão. As psicologias de profundidade, Adler, talvez Adler e mais outros, já começam a apontar para um si mais profundo do que simplesmente um sujeito de uma psicologia que encara essa subjetividade como uma complexidade, né? Uma complexidade que corresponde a um tipo de personalidade. Então, existem psicologias que tentam dar um passo além desse tipo de subjetivismo. Mas, mesmo assim, nós ainda, enquanto seres que existem numa sociedade, numa comunidade, podemos adotar a noção de ego como sendo este aparelho, essa instância do aparelho psíquico que faz a intermediação entre superego e os instintos mais primitivos para se manter sobrevivente numa sociedade que exige das nossas individualidades comportamentos que correspondam àquilo que a gente chama de harmonia social, né? Que você pode dar o nome de moral ou qualquer coisa desse tipo. Veja, o eu tem uma história, né? Ele não é o mesmo eu sempre, né? O eu de um meditador zen é diferente do eu de um psicólogo, né? De uma psicologia tradicional. Aqui em filoterapia cabe fazermos reflexão e crescermos nas diversas direções. Nesse momento, a gente está fazendo um estudo, uma reflexão, melhor dizendo, sobre a psicanálise, né? Sobre a psicanálise a tendência justamente a mantermos ainda por algum momento a compreensão desse aparelho psíquico na visão freudiana, para a gente dar um passo além para uma outra visão que transcende em algum momento essa estrutura. Mas, por enquanto, a gente deve ter o cuidado de absorver bem essa estrutura.
Eu estou dizendo, simplificando, que eu tô te dividindo a mesma coisa que eu fiz com a Bruna no começo. Eu vou te dividir em 3 partes. Uma, Ana Paula, que esqueceu de muita coisa que tem. Raiva, ciúme, tal, sentimentos que você, vou dizer sentimentos, que você simplesmente esqueceu que tem. Essa é uma parte da Ana Paula. A outra parte é essa Ana Paula que está me ouvindo, que convive no dia a dia, que controla certos instintos para não chutar o pau da barraca e que reprime certos sentimentos e certos desejos. E é também essa Ana Paula que segue certas regras. Aquilo que tua mãe te ensinou, aquilo que teu pai te ensinou. Mas é também a mesma Ana Paula que, quando vai dormir, sonha com o que não gostaria de sonhar acordada. Você já sonhou com alguma coisa que acordada você não tinha coragem de fazer? Ah, mas não é só você. O ser humano, como tal, se ele sonha, e Freud chega a dizer que se o ser humano não sonhar, ele enlouquece, né? Porque o sonho é um processo natural para manter a sanidade, segundo Freud. Então, é disso que eu estou falando. Você é feita dessas partes e o teu ego, essa Ana Paula que controla as coisas, vive em constante batalha para não deixar vir à tona aquilo que às vezes você tem vontade de fazer, não é verdade? Então, aí eu pergunto para vocês, quais as implicações de uma tensão, de um desejo que pode acabar se transformando em neurose? Porque há pulsões dentro de mim que podem acabar me tornando um neurótico, afetar meu aparelho psíquico fisiologicamente. Se eu tiver vivenciando um luto, um encerramento de relacionamento e tiver em desejo fervente e exacerbado, sem poder vivê-lo de alguma forma, e ainda sem poder usar o espaço da fala para vivenciá-lo, há muita gente que adoece com isso. Há ou não há, Lucicleide? Há muita gente que adoece, que entra em depressão e que tem até problemas cardiológicos desenvolvidos depois, entra em estresse, em pânico. As consequências podem ser devastadoras. E aí é preciso que eu vá até um terapeuta, um profissional, e procure trabalhar aquilo que não está sendo trabalhado por mim mesmo. Compreende, Daniele? Então, eu posso, por exemplo, pelo escapismo, expressar um nível, uma tendência suicida e tentar resolver os meus problemas, ao invés de um modo consciente de enfrentamento, através do suicídio. E hoje é quase que uma atitude comum entre jovens a gente ter notícia de pessoas de tentativas de suicídio diariamente. Hoje, a psique humana se encontra em condições, num processo onde a urgência do sensismo contemporâneo, que é a satisfação constante dos sentidos aguçadamente, quando não atendida, culmina ou no uso de drogas, né? No uso de psicodélicos que aguçem as sensações, a sensibilidade, e aí a pessoa acaba viciada e tendo que reproduzir, repetir, ou ela, se não pode fazer isso, chega a uma tomada drástica de decisão de eliminar a própria vida, ou entra em depressão e pânico, porque a estrutura psíquica nega a ela a entrada no enfrentamento. Qual é a proposta, então, de uma terapia realista? Criar um espaço onde você perceba que a dor permanece enquanto você nega o processo. Que a entrada consciente num processo é também a eliminação desse processo. Ou melhor, a eliminação da dor gerada pela resistência ao processo. Eu estou dizendo, em última instância, o ego é uma dor que usamos para suprimir outras dores. Não é um estado pleno, mas é um estado de adaptação a um superego. Nós ainda não tivemos a formação de uma sociedade que nos mantenha no nível de plenitude existencial que esteja além desse ego, filho das regras de uma sociedade que se baseia ainda na história do senhor e do escravo. Aí o que é que eu estou dizendo? Para entendermos a formação de nossa psique, é necessário entendermos toda a história do senhor e do escravo. É preciso entendermos, a princípio,
o mito tão explorado por Freud, o mito de Édipo, que conta a história de uma sociedade paternalista que tem valores que levaram aquele jovem à destruição de sua própria vida e da vida de muitos outros. Tudo em nome do superego de uma sociedade que valorizava a filiação biológica. Era uma sociedade oligárquica que tinha valores que propiciaram toda a destruição que existe em torno da história de Édipo. Então, para compreendermos a estrutura da nossa psique, de como nossa mente é formada, principalmente nós ocidentais, vale recordarmos que somos filhos, nossas psiques são engendradas na história de uma Grécia que surge pela reunião de vários povos, os dóricos, os micênicos, os aqueanos. Vocês sabem, né, da história que a gente vem contando. Veja como estudar psicanálise pode ser também interdisciplinar. Quando a gente está vendo história da filosofia, a gente não está vendo simplesmente história da filosofia. Nós estamos estudando a reunião de povos, de culturas diferentes, que convergem para uma mesma cultura, que passa vários desdobramentos do pensamento ou das formas de pensar. Então, a gente tem o primeiro desdobramento, diz respeito a um imaginário que seguia o exemplo de deuses monstruosos e naturais, como os titãs, e depois se desdobram na história contada por Homero, de Deus que passam a ser humanizados, para depois passar por Hesíodo, onde agora se procura o princípio dos deuses, o princípio da formação dos deuses, para passar por uma linha de pensamento de formação psíquica, que agora utiliza um pensamento causal, até chegar ao pensamento metafísico. Eu estou dizendo, a nossa psique não está desvinculada da história do pensamento ocidental. Nós somos herança da nossa ancestralidade. Nós ainda, Tassiane, gritamos como os troianos. Nós ainda caminhamos como Ulisses e Penélope. Nós ainda vivemos e habita em nós um modo de pensar de uma reminiscência grega antiga, remodelada, refeita em várias instâncias, mas que segue também as sombras de tudo aquilo que está no nosso inconsciente. O nosso inconsciente não é algo tão pontual, temporal e local. O nosso inconsciente é a profunda extensão de toda uma história que nos forma.